assim, treino, eu né? preciso comer um número significativo de vezes, porque eu tenho um aporte calórico grande que eu tenho que Mas você que mesmo, atingir. no momento que você pode comer devagar, você come muito rápido. Eu não como rápido. Esse é o Eu chance. como com você. Não, mas então você tá prestando atenção errado. Manda mensagem pra Bruna e vamos ver. pergunta. Eu sou um cara que Vamos come... fazer um teste. Eu como devagar. Mas uma coisa que eu tenho, eu mastigo bastante. O problema é que eu como fazendo outras coisas, mas eu como devagar. De uma forma geral, eu como devagar. Eu sempre como, por exemplo, eu saio com o Murilo, com o pessoal, eu sempre sou a última pessoa a comer no prato. Mas de porque verdade. a quantidade do teu prato é maior que dos outros? Pode ser, tem isso também, mas eu não como rápido. Isso não acontece. O que eu faço, eu tenho que comer, às vezes, fazendo determinadas coisas, porque eu não consigo pular, ficar muito tempo sem comer porque eu tenho fome. E também eu quero treinar, e eu quero dar aula, eu quero não sei o quê. Então, O quanto isso também é um hábito de precisar, porque eu vejo muito isso em homens, né? Uhum. Tipo, tem que comer tudo bem, é óbvio que eles têm um metabolismo, né? Uma taxa metabólica mais alta e tal, mas é um pouco também questão de... É bem individual isso, é. sabe? Bem individual. Existem pessoas que se adaptam consumindo 3 refeições ao dia. Vai muito daquilo, né? A pessoa tem que consumir 2.500 calorias no dia. Se ela se sentir confortável fazendo isso em 3 refeições sem sentir fome, tudo bem. Se ela se sentir confortável fazendo isso em 10 refeições por dia, também tudo bem. Se ela se sentir bem fazendo em uma, é uma escolha dela. eu ia te perguntar até isso, né? Dentro daquele cronograma que eu vinha pensando pra gente passar pra população básica, depois da gente definir a quantidade calórica, definir os macronutrientes, falou um pouquinho da qualidade dos macronutrientes. Eu queria falar disso, assim, se tem importância, era o que você ia falar. Influencia muito Sim. aquela coisa, comer em 3 em 3, 2 em 2, 3 refeições ao dia. É, assim, ó, claro, né? 1 ou 2 refeições nunca é recomendado que a pessoa faça ao dia só, porque senão fica um volume muito grande, acaba sendo desconfortável pro intestino, acaba não tendo uma absorção ótima, principalmente de alguns nutrientes como proteína. Eu ia te perguntar, tem isso então? Se você come, tipo assim, seu corpo não vai absorver 100 gramas de proteína por refeição. Assim, o que é recomendado quando a gente quer um estímulo anabólico é que sempre, em todas as tuas refeições, tu tenha um consumo proteico razoável, né? Assim, Sim. calculado pra ti. Mas se tu consumir tudo aquilo em uma, o teu corpo não vai conseguir aproveitar ela de maneira eficiente de uma vez só. Basicamente isso. Então, eu gosto de trabalhar, pelo menos, no mínimo, com 3 a 4 refeições, né? Aí isso vai depender muito da pessoa. Tem pessoas que não têm tempo, fazem 3 refeições, 4, 5, 6, como é o teu caso. Mas abaixo de 3 refeições já não é recomendado. Sim. Esses dias eu estava assistindo um episódio que o Muzi falando disso, né? E ele deu um exemplo muito legal. Imagina que é o seguinte, você tem uma garrafinha dessa, que é o seu gargalo, que passa os seus nutrientes. E aí você tem uma quantidade de X que vai entrar nesse gargalo por tempo. Imagina que eu pego esse copo inteiro cheio e jogue ele aqui de uma vez. Vai entrar um pouco e vai sobrar o resto um monte. Então você vai ter um monte de energia desperdiçada, um monte de micronutriente desperdiçado. E é o excesso que tem mais chance de virar gordura ou de virar excesso de energia também. A galera não acaba fazendo um pouco isso quando faz o jejum? Eu tinha um aluno, o nome dele é Júlio, eu chamava ele de G-Júlio, porque ele fazia muito jejum. O Július? É. Vários o apelidos. Júlio, ele comia uma vez por dia, aí fazia um belo pratão e tal, mas, puta, não deve dar conta, né, de absorver. Não, é exatamente isso. O jejum, a gente tem vários protocolos de jejum, né? Mas o jejum, ele preza que tu consuma naquele tempo restante do dia as calorias que tu precisa consumir. E aí, tu tem que fazer pelo menos 2 a 3 refeições, que nem eu disse. Então, se tu faz um jejum de 16 horas, tu vai ter um tempo menor pra conseguir bater aquela quantidade calórica. Se tu fizer em uma só, tu não vai ter um aproveitamento ótimo dos nutrientes. Igual esse exemplo da garrafa. Não tem como o teu corpo absorver de maneira ótima, tu ofertando tudo pra ele, assim, né, de uma vez só. Sim. Só fechar essa Claro. do jejum. E no final o jejum entra nisso que o Conrado falou no início do episódio. Déficit calórico. É isso, né? Porque as pessoas têm 1000 explicações sobre... Tem indícios reais que muda metabolismos de gordura e perfil De insulina glicêmico. também parece que... Sim, para algumas condições metabólicas, principalmente diabetes, enfim, algumas condições metabólicas, o jejum parece atuar positivamente para essas populações. Mas a gente não tem algum estudo que foi realizado a longo prazo de um jejum crônico, tá? Então, a segurança dele, cronicamente falando, não é uma coisa muito estudada. Então, eu, por exemplo, não recomendo que a pessoa faça jejum
pro resto da vida, como tem muita gente que Tem faz, gente né? que só faz isso. É uma estratégia dietética, então tu pode utilizar ela quando tu chega num determinado platô, tu pode depois voltar para um outro padrão alimentar, enfim, tu vai oscilando e utilizando ela de algum... Então o jejum pode entrar assim como uma Pode, estratégia. Tá. se bem realizado, né? Uhum. Não, a pessoa faz um jejum de 16 horas e depois come tudo numa refeição só, de qualquer jeito. Aí também não é muito legal. Ou faz o jejum e depois come mais do que precisa. Não Sim. vai gerar déficit energético, não vai emagrecer, né? E eu tenho alunas que fazem por muito tempo e eu acho que vai baixando muito também a taxa metabólica. O que acontece também, né? Tem esses platôs na dieta, não tem? Uhum. Ou é só porque a pessoa tá perdendo massa magra? Assim, tudo que tu mantém durante muito tempo, tu gera adaptação no teu organismo, né? E é interessante quando tu quer algum tipo de mudança que tu faça quebras nesses platôs pro teu corpo ter que gerar uma adaptação àquilo. E aí, quando tu tem que gerar uma adaptação àquilo, tu consegue ter um emagrecimento, ter um ganho de massa muscular, enfim. Então, tu fazer por muito tempo é igual tu comer por muito tempo arroz, feijão e batata, arroz, feijão e Nossa, batata. tem aluna que vive no low carb. Eu acho isso foda, cara. O que eu vi é que dieta de déficit calórico, independente do protocolo que você siga, é o que faz o seu metabolismo cair. Então, se você, mesmo que você faça o jejum, se você tiver com um número de dieta isotônico, assim, ele igual, o seu metabolismo não cai. Ele tá mais ligado ao déficit calórico, não é? Assim, metabolismo está muito relacionado à prática de exercício, né? Então, com a alimentação, a gente não tem eu não posso te afirmar precisamente o que vai fazer com que tu aumente ou que tu diminua metabolismo. Metabolismo é muito mais associado à prática de treinamento, de exercício. Sim. Então... Mas quando você tá em restrição calórica, você tem uma diminuição, não? Normalmente em restrição calórica severa, tu também acaba diminuindo um pouco a intensidade de treino, e aí, consequentemente, isso tudo vai acontecendo, né? Sim, seu corpo aprende a dosar um pouco mais de energia, né? Uhum. Mas esse lance do jejum, você falou que você não recomenda porque ainda não se tem uns trabalhos mostrando o que acontece Segurança, no jejum, né? a longo prazo, né? Mas eu, particularmente, gosto dessa ideia, assim, dentro de uma dieta que eu acho mais saudável, fora comer os alimentos naturais, evitar os processados de uma forma geral e se alimentar mais com que você conseguiria caçar ou comer ou plantar de uma forma geral, acho que isso é o mais saudável. Acho que jejuns esporádicos é uma ferramenta interessante, sabe? Eu acho, com as minhas experiências pessoais, exato. Uhum. Você não precisa viver disso, mas em algum momento, se você não conseguir comer de manhã, não tem problema. Você pode fazer um pouco de jejum, etc e tal. Esporádico não tem problema mesmo. O que eu tava falando é fazer todos os dias a longo prazo, né? Sim. Isso não existe Porque uma segurança. não se sabe o que vai acontecer ainda. Uhum.